O menor de idade Champinha matou o casal de namorados Felipe Café e Liana e ainda estuprou a adolescente de 16 anos com mais dois parceiros. Champinha, aos 16 anos de idade, cometeu duplo homicídio e várias vezes estuprou a adolescente com seus amigos, pois a mantinha como refém em um casebre. Esse crime chocou São Paulo e o Brasil e até hoje é lembrado em razão da violência praticada contra Liana. Essa atrocidade acontecida em 2003 gerou profunda indignação na sociedade brasileira e reacendeu o debate a respeito da maioridade penal no Brasil naquela época. E até hoje, nada mudou em nosso país. O Congresso Nacional sequer discute diminuir a maioridade penal. Meu nome é Jorge Lordelli e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um menor, considerado o mais perverso do Brasil, e 3 maiores de idade mataram um estudante de 18 anos e abusaram sexualmente e depois tiraram a vida de uma menina de apenas 16 anos de idade. Presta atenção agora em toda essa história. Um casal de jovens vivia o primeiro amor. Felipe Silva Café tinha 19 anos e Liana Bey Friendebach com apenas 16 anos. Liana era descrita como uma menina alegre, inteligente e muito bonita. Ela era magra, tinha olhos azuis e cabelos castanhos claros e sua família morava no bairro de Higienópolis, em São Paulo, classe média alta. Eles trocavam cartas apaixonados. Liana nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Ela era de ascendência judaica e, com as boas condições financeiras, ela se mudou em meados de agosto de 2003 para estudar no Colégio São Luís, um dos mais caros e melhores colégios de São Paulo. Liana sonhava em prestar vestibular para educação física e em ser monitora de acampamentos do movimento judaico e visitar um kibbutz. Já Felipe Silva Café, por sua vez, nasceu em 1º de julho de 1984 e não pertencia a uma classe econômica tão abastada como a da sua namorada Liana. Ele era bolsista no Colégio São Luís e trabalhava durante o dia. Ele pretendia prestar direito para se tornar prestando concurso para a carreira de delegado de polícia. Pouco tempo depois, após se matricular no Colégio São Luís, Felipe conhece Liana e eles engataram um relacionamento. Com cerca de 2 meses de namoro, eles decidiram fazer uma viagem para Embu Guaçu, vai vendo. Eles estavam em busca, na verdade, de uma aventura juvenil. O que o casal não sabia era que no decorrer desse passeio, os seus caminhos se cruzariam com os de seus assassinos. A ideia inicial do casal era acampar na zona rural de São Paulo, na cidade de Embu Guaçu, junto a um grupo de amigos de Felipe Café, que tinham também já o costume de acampar com ele há alguns anos. Por diversos motivos, os amigos do Felipe foram desistindo desse passeio, mas o casal, Felipe e Liana, se mantiveram firmes em realizar aquela aventura em Embu Guaçu. Felipe ocultou dos pais o fato que queria viajar sozinho com a namorada Liana. A Liana, por sua vez, ela mentiu para o pai e falou: "Olha, pai, eu vou viajar para a Ilhabela com um grupo de jovens da comunidade israelita", porque, na verdade, ela tinha receio que o pai dela não deixasse ela fazer essa aventura com o namorado Felipe Café. No dia 31 de outubro de 2003, vai vendo, os dois, Felipe e Liana, deixaram o Colégio São Luís. À noite, já estavam com suas respectivas malas e eles pernoitaram, sabe aonde? No vão do MASP. Ao amanhecer, por volta das 5 horas da manhã, eles saem do MASP, pegam o metrô e vão para a rodoviária do Tietê, aonde eles pegaram um ônibus com destino a Embu Guaçu, onde eles iam fazer um acampamento, pois tratava-se de uma região que é muito mais rural. Vamos lá, acompanha toda a cronologia dessa história. Às 9 horas da manhã, o casal chegou a Embu Guaçu
E aí eles pegaram outro ônibus rumo a Santa Rita e ainda andaram por aproximadamente 4 quilômetros pela estrada do Belvedere, com destino ao sítio do Lee, até acharem um local propício para eles acamparem, pois Felipe estava levando uma barraca de camp. É importante frisar que esse sítio estava abandonado. Esse sítio pertencia a um artista plástico português que recebia muitas pessoas para acampar em seu terreno. Porém, esse sítio foi abandonado pelo dono devido ao crescimento da criminalidade lá naquela localidade e com o aparecimento também de quadrilhas, de desmanches de carro e outros delitos. E aí o dono abandonou o sítio não tinha ninguém. Enquanto o casal estava caminhando pelo vilarejo, eles acabaram chamando a atenção de toda a comunidade local, pois eles estavam carregando muita bagagem. Eles se vestiam de uma forma mais privilegiada que os moradores daquele local, além do fato da Liana, naturalmente, ter chamado a atenção por conta da sua beleza física. Vai vendo, enquanto o casal caminhava pela estrada, os dois jovens cruzaram com Paulo César da Silva Marques, que tinha o apelido de Pernambuco e, na época, 32 anos, guarde bem esse nome. Na companhia do Pernambuco estava um rapaz menor de idade, Roberto Aparecido Alves Cardoso, o apelido dele, vulgo Champinha, que era menor de idade e tinha 16 anos. Desde muito cedo, o menor de idade Champinha era conhecido como um garoto problema, que bebia, fumava e arrumava brigas nos bares da região de Embu Guaçu. Em uma dessas brigas, em 2001, ele deu nada mais, nada menos que 2 facadas numa pessoa e acabou matando um homem quando ele tinha 14 anos de idade. Com aquela faca, ele se aproximou da barraca e deu uma facada na barraca. Bom, olha o que aconteceu. O vulgo Pernambuco e o Champinha, ao verem o casal bem vestido e desprotegido, decidiram que mais tarde iriam abordá-los, pois Liana chamou muito a atenção dos dois devido aos seus atributos de beleza física. Mais tarde, eles foram beber na casa de Antônio Caetano Silva, guarde bem esse nome também, que é um caseiro, tinha na época 50 anos, mas ele costumava andar com os rapazes mais novos da região. Depois de algumas doses de cachaça, Champinha contou a sua ideia para esses dois amigos. Eles decidiram assaltar o casal Felipe e Liana. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso te apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver que foram aprovados para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal, PRF e muito mais. Além dos cursos preparatórios para você entrar na polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores, sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Segundo o que foi apurado pela minha equipe de produção, acredita-se que o casal tinha sido abordado no final da tarde daquele sábado, 1º de novembro de 2003. Quando a noite caiu, Champinha se aproxima da barraca que estava armada. Ele rasga a barraca com uma faca, enquanto o parceiro dele, o Pernambuco, apontava uma espingarda para o casal, perguntando: quem aqui é filhinho de papai? Os bandidos cobriram a cabeça da Liana e do Felipe com toalhas e levaram os dois até a casa do caseiro Antônio Caetano. Liana disse que a sua família tinha dinheiro e que poderia pagar um resgate tranquilamente. Já Felipe contou que a sua mãe estava desempregada e que não tinha dinheiro para pagar o resgate naquele momento. Bom, ocorre que, como não foi achado valor significativo em dinheiro e nem bens entre os jovens, o que aconteceu? Champinha
Pernambuco e o Caetano resolveram sequestrar os dois e eles foram mantidos em cativeiro num pequeno casebre que Antônio Caetano Silva tomava conta. O cativeiro é um local altamente insalubre e anti-higiênico. A dupla criminosa separou o casal durante o cárcere privado, vez que ficaram em cômodos diferentes nessa pequena residência. Ainda no primeiro dia do sequestro, ou seja, dia 1 de novembro de 2003, Pernambuco e Champinha estupraram continuamente Liana, que era virgem, enquanto seu namorado permanecia no quarto ao lado. Dado ao estado de choque e medo que sentia, a jovem não conseguia reagir. Sim, foi violentada, foi estuprada efetivamente pelo Champinha, pelo próprio Pernambuco. Eles quase que fizeram um revezamento em relação a ele. No dia seguinte, 2 de novembro de 2003, os criminosos chegaram à conclusão de que não seria importante a manutenção do Felipe no sequestro, razão pela qual resolveram executar o garoto. Assim, saíram com os jovens, eles saíram com a Liana e com o Felipe, rumo ao matagal lá no vilarejo. Pernambuco foi guiando, foi levando Felipe mais à frente e Champinha ia com Liana mais atrás. Em certo momento, Champinha parou a caminhada com Liana, segurou ela, e Pernambuco continuou a seguir andando com Felipe, até que aqueles perdessem de vista a Liana. Pernambuco, com a vítima de mãos atadas, ordenou que ele se ajoelhasse. E aí ele disparou um tiro a queima-roupa na nuca de Felipe Café. Ao ouvir o disparo, Liana perguntou a Champinha o que estava acontecendo, obtendo como resposta a mentira de que Felipe havia sido libertado, que apenas foi dado um tiro para Felipe sair correndo. Tudo mentira. Minha equipe de produção conseguiu imagens da última festa em que Felipe Café participou antes de viajar com Liana. Após matar Felipe Café, Paulo César, o Pernambuco, resolveu fugir para São Paulo. E assim, Liana ficou em posse apenas do menor de idade naquele casebre, juntamente com o dono do casebre, o Caetano. Champinha retornou com Liana para o pequeno casebre, que foi cedido pelo caseiro Antônio Caetano Silva. É um rapaz que tem um passado, ainda que jovem, tem um passado criminal bastante significativo. No período noturno, o Antônio Caetano surge com um amigo dele de nome Aguinaldo Pires, guarde também esse nome. E aí o Champinha apresentou a Liana como sua namorada e ainda ofereceu ao comparsa, de modo que Aguinaldo Pires teria aceitado a oferta e ter também abusado sexualmente de Liana. Na segunda-feira, dia 3 de novembro de 2003, sentindo falta da filha, que já deveria ter retornado para casa, e estranhado o fato do seu celular estar fora de área, o pai de Liana, o senhor Ari Friendemar, começou a vasculhar informações sobre o paradeiro da sua filha. O pai, após ligar para uma das amigas da Liana, descobriu que ela havia viajado para Embu-Guaçu com o namorado Felipe e que havia confidenciado isso apenas a algumas amigas e também ao seu irmão. Bom, o Ari entrou em contato rapidamente com os pais de Felipe Café e, ao perceber que o casal realmente havia desaparecido, começaram uma verdadeira caçada da polícia por pistas sobre o casal. Durante dias, minha gente, a polícia e as famílias dos namorados buscavam intensamente Liana e Felipe. O irmão de Felipe era um soldado do COI da PM, que também participou das buscas lá na mata em Embu-Guaçu. Olha, não demorou para a polícia encontrar a barraca usada por Felipe e Liana e também alguns pertences dos dois. O problema é que havia um rasgo recente feito na lona e a conclusão da polícia é que o casal havia sido atacado de surpresa por bandidos. Mas olha que curioso, desde o começo, o nome do Champinha foi levantado entre os suspeitos, devido ao seu histórico de crimes naquela localidade. Mas durante dias não se tinha pistas de quase nada.
O caso ganhou grande repercussão nos jornais e telejornais do país. No dia 5 de novembro de 2003, é um dia fatídico. Dada a repercussão do crime e o Champinha estava temendo ser preso, ele decidiu matar Liana Friendebar. Para isso, ele disse a Liana que iria lhe acompanhar até a rodoviária e iria libertá-la. Era tudo mentira deslavada. Ele informou que iria liberar a Liana e sozinho com ela adentrou a mata e ele passou então a esfaqueá-la no tórax, pescoço, cabeça. No meio do caminho, nas proximidades de um córrego, o menor atacou Liana durante um acesso de raiva e fúria. Champinha, se utilizando de uma faca peixeira, desferiu inúmeros golpes no pescoço, tórax e costas de Liana. O adolescente deixou o local quando teve a certeza de que Liana estava sem vida. O corte foi tão profundo no pescoço que quase degolou a menor de idade. Foram mais de 15 facadas que levaram Liana à morte instantânea. O pai de Liana, o senhor Ari Friendebar, tinha esperança que a sua filha seria encontrada com vida, mas quando soube que encontraram o corpo da menina, caiu em completo desespero. Naquela semana, algumas pistas foram obtidas pela polícia vai-vento. Um morador da região testemunhou que no sábado, dia 1 de novembro de 2003, ele havia visto Champinha andando na companhia de uma menina com as características de Liana. Ele disse que chegou a desconfiar, mas só soube dos estudantes desaparecidos depois que foi à cidade fazer compras vários dias depois. Além disso, um mateiro que havia se disposto a colaborar nas buscas encontrou um dos criminosos, que era o Antônio Caetano da Silva, que tinha 50 anos de idade. E ele encontrou o Caetano bêbado pela região e ele estava dizendo coisas estranhas e desconexas. Esse mateiro resolveu levar à força o Antônio Caetano para a delegacia, onde ele confessou tudo ao delegado de polícia. A polícia, então, localizou Champinha na casa de uma tia em Tapecerica da Serra e ele confessou a morte do Felipe Café, mas garantiu para a polícia, naquele dia, que Liana ainda estava viva e estava em posse do seu comparsa Pernambuco, que já havia fugido para São Paulo. O delegado de polícia, Dr. Silvio Balanjo Júnior, insistiu para saber onde Liana estava e foi aí que Champinha confessou o restante do crime. O delegado disse que Champinha era tão frio que ele mesmo chegou a ficar chocado com a naturalidade que o jovem falava dos 2 assassinatos. Champinha finalmente revelou a localização do corpo de Liana no dia 10 de novembro de 2003. A polícia encontrou próximo ao corpo de Felipe Café o cartucho da bala disparado contra sua nuca. A arma, uma espingarda calibre 12, pertencente a Champinha, mas quem atirou no rapaz foi Paulo César Silva Marques, o Pernambuco, que na época, esse assassino, tinha 32 anos de idade. O pai de Felipe Café mostra-se atordoado com o encontro do corpo do filho de apenas 18 anos de idade. Mas Deus deve ter um lugar bom para mim. A faca usada para matar a menina Liana foi encontrada em um poço próximo à casa onde Champinha morava, no bairro de Santa Rita, em Embu-Guaçu. A arma estava enrolada na roupa que a menor usava no momento do crime. As mortes estavam, naquele momento, devidamente esclarecidas. No dia 14 de novembro de 2003, os outros envolvidos no crime foram detidos também. São eles Antônio Caetano Silva, 50 anos, dono da casa que serviu de cativeiro para o casal de namorados. Foi preso também Antônio Matias de Barros, que tinha 48 anos na época, que guardou a arma do crime. E também foi preso Aguinaldo Pires, 41 anos, que além de não ter socorrido, também estuprou Liana. Champinha, por contar com 16 anos,
foi apreendido conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e foi encaminhado ao local destinado a jovens infratores. Os corpos de Liana Friedenbach e Felipe Café foram enterrados no dia 11 de novembro de 2003. Felipe foi enterrado no cemitério da Vila Alpina e Liana no cemitério israelita do Butantã. Em 2006, 3 dos envolvidos foram julgados pelo Tribunal do Júri e condenados. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão e mais 1 ano e 9 meses e 15 dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ter ocultado a arma do crime. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pelo estupro de Liana Friedenbach. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra Liana. Em novembro de 2007, o assassino Pernambuco foi levado ao Tribunal do Júri e condenado em 110 anos e 18 dias de reclusão por ter cometido homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. Champinha foi internado na Unidade 1 da Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, do Complexo Vila Maria, que fica na zona norte de São Paulo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele poderia ficar internado na entidade por 3 anos ou, no máximo, até completar 21 anos de idade. A psiquiatra Hilda entrevistou várias vezes Champinha na Fundação Casa. Eu apliquei um teste que é usado no mundo inteiro para fazer o diagnóstico de psicopatia. A pontuação deu bem alta, mostrando que ele é um psicopata grave. No dia 2 de maio de 2007, vai vendo, Champinha chegou a fugir da Fundação Casa. A fuga ocorreu por volta das 18 horas, quando ele escapou com pelo menos mais um comparsa menor de idade infrator. Ambos escalaram um muro de 7 metros de altura, utilizando-se de uma escada. Eles foram recapturados 11 horas depois e, novamente, internados na Fundação Casa. Champinha, quando completou 21 anos, no entanto, o Ministério Público entendeu que ele deveria ser interditado e não solto. Um laudo psiquiátrico apontou que ele tem doenças mentais graves, como transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental, podendo apresentar riscos à sociedade. Ele tem que ficar o resto da vida custodiado pelo Estado, porque se ele estiver livre e solto na sociedade, ele vai voltar a cometer crime. Porque é excitação, ele quer fazer alguma coisa ruim. Ele precisa ser vigiado. Essa é a grande questão que eu coloco há anos. Bom, e aí o que aconteceu? Champinha, com essa decisão judicial, foi transferido para uma unidade experimental de saúde destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais, onde ele permanece até os dias de hoje. Desde então, a custódia dele se tornou responsabilidade do governo paulista. Champinha já teve pedidos de liberdade negados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo TJ de São Paulo. No momento, o Ministério Público entende que ele não tem essa capacidade de conviver em sociedade. Champinha encontra-se detido há 22 anos, ou seja, desde 2003. Vez ou outra, os seus advogados tentam sua libertação, mas até agora não obtiveram êxito. Mas até quando? Até quando Champinha ficará internado? E se ele sair, vai voltar a matar novamente ou não é possível prever? Olha, o pai de Liana, o senhor Ari, tentou de todas as maneiras comover o Congresso Nacional a diminuir a maioridade penal, mas ele não obteve êxito. Eu, particularmente, já participei de diversos programas de televisão com esse debate há mais de 20 anos. E parte é contra e outra parte da sociedade é a favor da diminuição da maioridade penal. E você, eu quero saber a sua opinião, para mim é importante. Você acha que é preciso rever a maioridade penal ou tem que continuar 18 anos? Se diminuir a maioridade, qual seria a idade ideal? 16 anos? 14 anos?
12 anos já tem consciência dos seus atos e deveria responder por crime. Olha, o Champinha hoje tem 48 anos de idade. Você acredita em recuperação dele ou não? Acha que num dado momento vão acabar soltando o Champinha? Olha, eu estou esperando ansioso os seus comentários. E para a gente fechar com chave de ouro, só falta você dar essa força para a minha equipe. E é muito fácil, gente. Aperta o dedinho e se inscreva no canal. E aproveita também, dá um like, ativa o sininho de notificação, compartilhe as nossas histórias policiais com seus amigos e familiares. E olha, já estou te esperando no próximo vídeo aqui no canal Na Cena do Crime.